O senador e candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, participou neste domingo em Brasília dessa convenção que falávamos, que lançou as candidaturas de Bia Kicis e Michele Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal. Flávio fez um aceno à ex-primeira-dama Michele, que não participou do evento por estar internada com a enxaqueca, a crise. Flávio desejou pronta recuperação à aliada e afirmou que ela logo estará de volta para ajudar na campanha. No discurso também defendeu propostas para a área da segurança pública, como a redução da maioridade penal para crimes de violência sexual, e voltou a pedir anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Quer dizer, Ludmila Lins Grilo, ele traz então ali ao palco os temas importantes, né, que estão na agenda dele, as bandeiras que ele deve levantar nessa campanha, exatamente que queríamos ter ouvido por parte de Lula, né, propostas mais objetivas e não, né, a partir deste mandato será o melhor, a colheita vai chegar, porque quer olhar por todos, tenho projetos em todos os estados, tudo muito vazio, né? Flávio já vai mais ali, já crava, já é mais realmente prático naquilo que pretende oferecer ao povo brasileiro. Agora chama atenção também, mais uma vez estamos aguardando Flávio e Michele juntos no palco, né, fazendo alguma aparição, estando juntos durante a campanha, né? A gente deve ver isso em breve, mas de qualquer forma, uma palavra carinhosa por parte de Michele na postagem a Flávio e no palco também por parte de Flávio com relação a Michele, lembrando que a gente ainda aguarda que Flávio Bolsonaro anuncie quem será o seu ou a sua vice, Ludmila. Tem pouco tempo agora, né? Tem pouco tempo para o Flávio pensar em quem vai ser o vice. Toda hora ele joga ali um nome, aí é como se estivesse fazendo um teste ali de popularidade entre os nomes que ele está pensando. Ele já falou no nome da Daniela Marques, já teve até entrevista com ela aqui, já se ventilou até mesmo o nome da própria Michele, enfim, só que agora a Michele está descartada porque já se anunciou como senadora, então essa possibilidade a gente já pode excluir. E tantos outros nomes aí que surgem, está agora muito forte uma campanha pelo nome do Luiz Felipe de Orleans Bragança, inclusive entre os bolsonaristas o nome dele, eu digo que é praticamente uma unanimidade pelas pesquisas que eu tenho feito aqui, então muito ainda precisa ser resolvido aqui em matéria de vice. Tem pouco tempo, porque os registros de candidatura têm que ser feitos até o dia 15 de agosto, salvo engano. Então não pode agora vacilar e ficar tendo dúvidas sobre o que vai ser feito, não, né? O tempo urge. E quanto a essa aparição dele com a Michele, isso ainda não aconteceu. Isso aí é uma coisa que está sendo muito esperada, porque vai ser algo inusitado, né? Depois de tudo que aconteceu, aquela brigaiada toda, ela faz um vídeo acusando o Flávio de ter sido grosseiro com ela, ele depois faz um vídeo se desculpando, então teve aquela lavação de roupa suja em público, então agora, né, todo mundo fica ali esperando, bom, quando que os dois vão aparecer juntos. Já teve o perdão ali da Michele, falou que perdoou o Flávio pelas coisas que ele disse a ela, então tá todo mundo agora esperando que os dois apareçam em público. Ela já falou expressamente que vai embarcar na campanha dele, então isso aí é algo que vai acontecer provavelmente nos próximos dias, né? Ela, aparentemente, ela não me parece que estava mentindo, ela realmente aparentava estar bastante adoentada naquelas imagens que ela mostrou. Ela até gravou um vídeo, então não era só uma foto, ela aparece no vídeo bem enfraquecida, então não acho que tenha sido mentira dela, devia estar realmente bem fraquinha para comparecer a esse evento. Esses eventos, eles sugam muito, né? Você, né, dá atenção a muita gente, tem que dar entrevista para alguém, aí tem que pensar no que vai falar. Isso parece que não, mas é algo que suga muito a energia da pessoa, não é um evento para se ir estando doente realmente. Então, e aí a gente vê o Flávio com a esposa dele, a gente não tem como deixar de comparar com a Janja, né? Se ela viesse a primeira-dama do Brasil, né, felizmente não é cafonérrima igual a senhora Janja da Silva, é uma moça muito, muito bonita e muito elegante, né? E quanto à fala dele sobre a segurança pública, ele menciona que ele vai ter como pauta, uma das suas pautas, a redução da maioridade penal, e isso é uma pauta que é muito cara aos conservadores, a gente até já falou disso aqui. A maioridade penal, existem
né, divergências sobre se pode ser feito isso ou se não pode, mas eu não vejo como uma impossibilidade, porque a idade de 18 anos não é uma cláusula pétrea, então ela poderia sim ser mexida, só que via emenda constitucional. Então o Flávio, óbvio, como presidente, ele não pode fazer isso, mas ele pode se comprometer a ter isso como pauta, ou seja, fazer a pressão política necessária para que o Congresso vote essa pauta. Pauta de segurança pública é essencial. Hoje em dia no Brasil, pelo menos quem vive nas grandes cidades, vive assim, o tempo inteiro o problema, o risco de estar saindo na rua, até mesmo quem mora em grandes cidades como São Paulo, questão do celular, você não pode sacar um celular na rua, senão já vem um motoqueiro ali com aquela caçamba de entrega de comida por aplicativo e fingindo que está trabalhando, vai lá e pega seu celular e sai correndo com a moto. Então até nas grandes cidades a gente vê esses pequenos crimes e os grandes crimes que levam mesmo a morte ou ao risco mesmo, à integridade física das pessoas. Então assim, isso não pode ser esquecido, então ele está batendo bem na tecla da segurança pública e, como não poderia deixar de ser, tem que lembrar sempre, todo dia, da questão da anistia. Então, não só a dosimetria, inclusive, que o Alexandre de Moraes sentou em cima. Tem que lembrar que a dosimetria é insuficiente e ainda que o Alexandre de Moraes libere, a anistia é o que a gente está buscando e, mesmo assim, ainda nem é o ideal. O ideal é que tudo seja simplesmente anulado e os abusadores de poder, os abusadores de autoridade sejam responsabilizados pelos seus atos. Seria o mínimo, né? E é o que esperamos, né? Ludmila traz aí pautas importantes realmente para o país, seja aí quem for o vice, a vice de Flávio. É preciso que o próximo presidente dê essa prioridade realmente, essa questão da segurança pública gravíssima no país inteiro. E Lula falando que, imagina que a situação tem benfeitorias por todos os estados, não combina realmente com os dados, com a realidade. Paula Camacho, muito se discute quem será esse vice ou essa vice de Flávio, se vai ser chapa puro sangue, ou se ele vai querer trazer essa figura de mulher, você vê alguma importância nisso, ou independente do sexo, tem que ser um candidato realmente alinhado a essas pautas todas também, forte para entrar nessa disputa que não vai ser fácil, né, esse mandato do próximo presidente? Então, eu vou dar o meu ponto de vista. Meu ponto de vista da Paula Camacho, que eu gostaria que fosse o ideal. O ideal seria uma pessoa competente. Não importa se é homem, mulher, nordestino, paulista, não importa. O que importa é ser uma pessoa competente e se vai fazer coisas boas com o cargo para o Brasil. Essa é a minha opinião, Paula Camacho. Mas qual é a opinião de uma pessoa que gostaria de ver a direita vencer estas eleições? Se a direita quiser, né, ter sucesso nessas eleições, é preciso que o Flávio Bolsonaro coloque uma pessoa que seja diferente dele para agregar votos que ele não tem. Ou seja, poderia ser uma mulher mesmo e principalmente nordestina. Quem disse isso foi o pastor Silas Malafaia. Numa entrevista recente, ele disse que isso foi um dos erros de 2022. A chapa da direita, como Bolsonaro, tinha sido puro sangue, ou seja, não agregava muito mais votos ali o vice-presidente, o candidato a vice-presidente. E agora não poderia cometer o mesmo erro. E qual é o lugar do Brasil que a direita peca um pouco mais, tem o Lula é um pouco mais popular do que o resto do Brasil? É justamente o Nordeste. Então, na visão de Silas Malafaia, o ideal para vencer seria colocar uma mulher nordestina. E por que nordestina? Porque os eleitores em geral do Brasil, não só o Nordeste, as pessoas votam mais por identificação, votam mais quando ela se identifica com aquela pessoa é como ela é gente como a gente. E então, quando você consegue ver isso naquele candidato, você tende a votar nele. E no Nordeste não é diferente. Se o Flávio Bolsonaro colocar uma pessoa do Nordeste, aquela região tem mais chance de olhar para aquela chapa com vontade de votar do que
se não fosse. Ou seja, eu acredito que o Silas Malafaia, ele tem toda a razão. Se a direita quiser vencer, né, tiver vontade, né, e estar ali com força de vontade para vencer, tem que olhar para pessoas que são diferentes do Flávio Bolsonaro, que vão agregar votos diferentes dele, ou seja, o voto feminino e o voto do Nordeste. Eu acho que ele tem toda a razão nisso. Mas, de novo, o ideal, Adriana, sinceramente, o ideal seria uma pessoa competente. Não importa se é homem, mulher, negro, alto, baixo, gordo, não importa qualquer característica física. Deveria realmente alguém que quer o bem do Brasil. Bianca? O Flávio, ele está ouvindo a base, está articulando quais as possibilidades. Eu também concordo com esse ponto de vista aqui. Achei brilhante mesmo esse que a Paula trouxe, que foi a fala também do pastor Silas Malafaia. Faz sentido, não é? Agora, como ele já meio que verbalizou, já se comprometeu com essa ideia, né, de ser uma mulher, agora é complicado. Se ele não escolher uma mulher, aí o pessoal vai ficar falando, vai criticar bastante. Esse é também um dos contras, né, de falar assim, esse tipo de visão, compartilhar esse tipo de visão que muitas vezes acaba até separando pessoas, muito mais do que unindo. Porque a mulher de direita, o que eu penso, né? A mulher de direita, ela não está preocupada se vai ser uma vice-mulher. O que ela quer é que seja um vice bom, né? Um vice, seja mulher, seja homem, mas que seja competente. E que possa também defendê-la, assim como o presidente, que é o que a gente espera também do Flávio Bolsonaro. Agora, é também algo que ele disse, né, aqui numa entrevista que ele deu ao canal Livre da Band, ele disse assim, que esse é um problema bom de se resolver, de tantos nomes, de tantas opções que existem. E dentre essas opções, agora ele também restringiu um pouquinho, já que disse muitas e muitas vezes sobre ser mulher. Agora, sendo aí um nome feminino, né, uma mulher, e um pouco que representasse, sei lá, uma contrapartida ou um outro lado, né, de repente como o Nordeste, nesse caso, imagina uma mulher do Nordeste, mas quais nomes existem? Isso eu não busquei aqui lembrar, não encontrei nenhum nome não. Mas se é um problema bom de se resolver, que não seja só para ganhar o voto ali desse eleitorado feminino, mas que seja também um nome competente, é o que a gente mais quer. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.